Então muitos pensam que sabem bastante sobre quando começam a investir, que não cometem mais nenhum tipo de erro. E isso é uma coisa bem errada em se pensar quando você começa no mundo dos investimentos, porque erros vão ser cometidos ao longo do caminho e é normal você errar e aprender com isso, tá? Então hoje a gente vamos começar sobre os principais erros do investidor iniciante, tá? E até do investidor que é mais avançado também, tá? Esses erros eles podem começar a te custar muito caro no futuro, tá? Se você não souber administrá-los muito bem, tá? Então vamos começar aqui a entender melhor esses 4 erros que eu separei aqui e que podem te custar muito caro. Vamos lá? Rapidinho, já ia esquecendo, você tá vendo esse vídeo, desculpa te interromper, mas deixa aquele like, aquela inscrição e compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar cada vez mais, tá? Agora continua o vídeo. Então o primeiro erro que a pessoa comete na hora de começar a investir, ela não tem um pensamento de longo prazo, tá? Porque todo investidor de verdade, ele não tá preocupado com oscilações de curto prazo, tá? Então ele não se importa se naquele mês foi um mês que rendeu negativo para ele, se naquele mês teve um rendimento muito baixo, tá? Ele não tá se importando com isso, ele tá olhando com um prazo grande de 10, 15, 20, 30 anos de investimento e não olhando para um mês, um ano, tá? Porque realmente esse rendimento vai ser muito pequeno. Então, muita gente pergunta para mim, pô, se eu investir R$1.000 por mês, né? Quanto vai me render em um ano? Aí eu falo, cara, você está pensando de uma forma muito errada para começar a se investir, porque você está pensando em rendimento de aporte de um mês para rendimento de um ano, tá? Então você está pensando muito no curto prazo. Quando você vai começar a investir, seu pensamento tem que ser voltado para um longo prazo, tá? Então se você é o tipo de pessoa que está pensando quanto que vai te render em um ano, comece a repensar os seus atos, tá? Porque é muito mais importante você começar a pensar em pensamentos de longo e longuíssimo prazo, tá? Prazos maiores, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? No seu rendimento, no seu investimento para sua vida. Então, um bom exemplo assim, eu posso colocar de mim, tá? Então, um exemplo meu é o quê? Quando eu tinha meus 18 anos, eu comecei a investir, tá? Há cerca de 3 anos atrás. Meu rendimento era muito pífio, muito ridículo, tá? Então eu vendia assim, tipo, R$10 no mês. No primeiro ano, acho que me rendeu assim, cerca de R$400, R$500, tá? No primeiro ano que eu estava investindo. Então foi um rendimento muito pequeno, porque eu estava olhando no curto prazo. Agora, se a gente olhar já, eu estou investindo há 3 anos. Nesses 3 anos, tipo, meu último rendimento foi de R$500 lá em dezembro. Então, tipo, meu maior rendimento, né? Então, por quê? Eu fui olhando em prazos maiores, o meu patrimônio foi crescendo, se tornando cada vez mais constante no passar do tempo e isso vai aumentando o meu rendimento, tá? Porque eu tenho uma visão de longo prazo e ainda assim é um rendimento que eu acho curto ainda, porque eu tô olhando em pouco tempo, 3 anos não é tanto tempo assim, então talvez daqui a mais 7 anos, a mais 15 anos, tenha um rendimento maior ainda, tá? Porque o investimento de longo prazo é o que vai diferenciar o investidor consciente do investidor que é bem iniciante e comete erros, tá? Então, o segundo erro do investidor é o que? Ele pensar em querer ter o seu lucro na sua mão. Então, quando uma pessoa está começando a investir, principalmente em ações, tá? Ela fala, pô Lucas, investi na ação tal a R$30 e agora ela está a R$40. Devo vender aquela minha ação? Não necessariamente você precisa vender essa ação, tá? Você tem que ter um motivo por trás de vender, além da valorização que aconteceu no seu ativo. Então não é porque o seu ativo valorizou R$2, R$1 que você tem que ter o seu lucro na mão, tá? Você tem que pensar que o quê? O ativo valorizou, pô, ele não pode se valorizar mais ainda, eu tenho um lucro cada vez maior e eu, em vez de eu sair e depois ficar pensando aquela famosa dor de corno, né, que a gente chama. Mentira! É mentira, eu sou bem macho. Que é a pessoa quando ela sai de um ativo e o ativo cresce mais ainda, né? Então, é basicamente você pensar, pô, o ativo vale a pena eu realmente me desfazer desse ativo, né? Não é uma empresa que vai se desvalorizar cada vez mais, né? É uma empresa que tem uns bons fundamentos. Então, não é você querer ter o lucro na mão sempre que vai realmente te importar de ser um bom investidor, tá? Então, você tem que pensar que o quê? Que você ganha não só com a valorização do ativo, mas o investidor ele também ganha com proventos, tá? Que são os já chamados dividendos, que aquela ação te remunera. Então você tem que pensar que não é só ter o lucro na sua mão que vai te trazer uma rentabilidade. Também você vai receber, com o passar do tempo, você tornar sócio daquela empresa, né? Você comprando uma ação, você já é sócio, né? Você vai ganhando com os dividendos. Os dividendos são os lucros pagos ao acionista, que é a empresa
proporciona ali anualmente pelo menos, tá? Então é muito importante que você pense que não é só você vendendo o seu ativo que você vai ter aquele lucro ali na sua mão. Até porque quando a gente pensa no longo prazo, a gente está pensando em acumular patrimônio e não querer vender e liquidar ele, tá bem? Então o terceiro erro é o que? Você não estudar e não entender o motivo do que você está investindo naquele ativo, tá? Então você entender o porquê, qual a consequência de você estar investindo naquele ativo é muito importante para você não fazer besteira, tá? Tem uma frase bem interessante, tá? Que o Peter Lynch fala, ele é um cara que ele é um gestor muito famoso nos Estados Unidos e no mundo também, tá? Ele falava assim, que só invista naquilo que você conheça, tá? Simplesmente porque se você investe em algo que você não conhece, né? Então digamos que você não conhece muito do setor imobiliário, e aí você vai lá e compra uma casa, tá? Só que você não sabe a valorização daquele setor, você não sabe se aquela casa ela vale realmente aquele preço que você pagou, tá? Você vai acabar fazendo o quê? Um mau investimento. A partir do momento que você estuda o setor imobiliário, estuda sobre valuation de casa, você estuda todos esses fatores, você acaba fazendo bons negócios, tá? Então você estudar e entender aonde você está investindo é um ponto muito importante, tá? Isso vale para qualquer coisa, então é interessante que você não siga recomendações, tá? Não é só porque a gente falou, invista naquilo que você vai investir. Então a pessoa te falou, invista naquilo, procure saber o porquê você vai investir naquilo, tá? Então estudar, você pesquisar, uma rápida pesquisa num Google ou num YouTube, você vai entender se aquele ativo que você está investindo vale a pena ou é um ativo muito ruim ali para você colocar o seu dinheiro, tá? Então estude e entenda antes de colocar o seu dinheiro. O quarto erro dos investidores é não ter uma coisa que eu costumo chamar de DCT. DCT é um princípio básico que eu falo com meus alunos no meu curso de investimento e que é muito importante, tá? Claro que lá eu aprofundo muito mais sobre o que é um DCT, tá? Mas aqui eu vou falar bem resumidamente para você entender que você pode estar cometendo esse erro, tá? Então DCT é um investidor ele não pensar em disciplina, em constância e no fator do tempo, tá? Então esses três fatores, tá? A gente chama do triângulo DCT, tá? É muito importante porque esses três fatores vão te deixar um investidor de sucesso, tá? Então, o investidor de sucesso, ele tem que ter o D, que é a disciplina, tá? Então, disciplina é você saber que você vai ter que abdicar de certas coisas, tá? Para você conseguir investir seu dinheiro, para você vai ter que abdicar de um tempo, de uma dedicação sua em alguma coisa, para realmente se tornar um investidor melhor. Então, você tem que se abdicar, digamos, de um lazer seu para poupar mais dinheiro para você poder investir, tá? Então, ter disciplina é algo muito importante para você fazer isso repetidas vezes, tá? E você não perder o fio da meada, tá? O segundo passo é você ter constância, tá? Que é o C. A constância vai fazer você ter aquele seu investimento por uma constância de tempo, tá? Então não é você investir uma única vez que você vai ficar milionário com aquele ativo, não. É importante você investir todo mês, você ter constância nos seus investimentos, constância nos seus aportes, para aí sim você começar a ser mais proeficiente nos seus investimentos, tá? Então é muito importante que a pessoa nunca invista uma única vez, então ela invista repetidamente e para isso ela vai precisar do C, que é a constância, tá? A terceira coisa é você precisar do seu tempo, tá? Lembra que eu falei lá no primeiro erro do investidor, que era o quê? Ele não pensar no longo prazo. Então o tempo é exatamente isso, é você pensar no longo prazo, tá? Porque se você pensar em espaços curtos de tempo, de um mês, 1 ano, 2 anos, o seu investimento vai ser sim pouco rentável, tá? Não importa se você investir R$1 milhão ou se você investir R$1.000, tá? Vai ser pouco rentável porque você está deixando um espaço de tempo muito curto, tá? Para você investir o seu dinheiro. Então, quando você começa a investir e olhar o fator tempo e usar o tempo a seu favor de 5, 10, 15 anos, tá? Você começa a ver que a rentabilidade começa a ser muito maior e seu patrimônio vai acumulando de uma forma que você fala, caramba, nunca pensei que ia ter isso na minha vida, esse dinheiro todo guardado e agora eu tenho, tá? Então é muito importante que você coloque o tempo ao seu favor também. Então esses foram os principais erros do iniciante, tá? Então é muito interessante que você siga esses erros, não cometa mais eles, tá? Então entenda isso e não cometa mais os seus investimentos. E se você lembrou de algum erro aqui também que eu não citei, pode colocar aqui nos comentários que vai me ajudar bastante e ajudar bastante as pessoas que vão lá nos comentários ver, tá? Então é muito legal que você gostou desse vídeo, você compartilhe, coloque no grupo da sua família, tá? Faça mais pessoas assistirem esse conteúdo, que eu sei que é de muito valor e vai ajudar muita pessoa a entender melhor o que está fazendo na sua vida financeira e nos seus investimentos, tá bem? Então, muito obrigado, até a próxima.